Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje vamos falar do processo de construção da sua marca, da sua empresa. E para poder falar com muita, mas muita propriedade a respeito dessa temática, está ao meu lado uma pessoa que sabe muito bem desse processo e como construir uma empresa de sucesso. Falo dele, Adriano Juliano, empresário e um dos líderes da House Malt Cervejaria. Adriano, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra mais uma vez conversar contigo e ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Luiz, muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Pela segunda vez nós estamos Exato. aí, né? Show de bola. Vamos bater um papo aí, falar sobre brand, marca e tudo mais. E sobre essa temática, Adriano, para a gente poder falar sobre esse assunto, você é uma das pessoas ideais aqui em Governador Valadares, principalmente no segmento de bar e restaurante, que pode falar com propriedade a respeito do processo de construção da marca. Sim. Porque você fez isso. Sim, começando do zero uma marca. Como é esse processo? Cara, quando a gente inicia uma empresa, né? A gente inicia ela cheia de sonhos, né? Exato. Só que a gente não imagina até onde ela vai chegar e quais são os percursos até lá que você vai lidar, se você vai durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e por aí vai. Então, assim, mas no início a gente tem todo um carinho, todo um cuidado com criação de marca, só que a gente vai pegando um profissionalismo dessa parte depois, com a empresa já andando, porque quando realmente o negócio tá girando, tá tracionando, aí sim a gente começa a olhar com um olhar mais profissional pro brand e pra marca da empresa. E em relação à questão do processo de construção da marca, como você passou por esse processo, você pode falar com muita propriedade a respeito dos pilares, porque existem vários fatores que fazem com que uma marca possa ser sucesso numa cidade. Mas eu imagino que existem pilares fundamentais, como o nome mesmo já diz, o termo mesmo já diz, para que isso aconteça. Quais são esses pilares? Luiz, cara, é muito pessoal, sabe? A gente fala o brand da marca, né? O brand da marca é a gestão da marca, Sim. Nada mais, né? Então, assim, é onde você coloca a sua marca, onde você posiciona a sua empresa, onde você comunica com o seu cliente. Eu acho que um dos pilares para você criar uma marca forte é você trazer uma conexão com o seu cliente e tentar moldar e entender qual é o perfil do seu cliente. Sim. Então, assim, é saber aonde o seu cliente frequenta, fora a sua empresa, impactar a vida daquele cliente, daquele perfil de público, fora da sua empresa. Então, acho que um dos maiores pilares, vamos dizer assim, de construir uma marca forte é buscar conectar com o seu cliente. E conectar não só no seu negócio, porque no seu negócio o cliente já está ali, Sim. mas conectar fora dele também, isso aí é um grande desafio e eu acho que isso aí realmente faz a diferença. Como leigo, tá? De alguém que é consumidor. A marca, no sentido do logo, da imagem, Ok. é um passo importante para poder fixar a imagem na cabeça do cliente? Com certeza. Com certeza. Mas, assim, quem está iniciando, acho que talvez não precisa nem preocupar tanto com isso, porque é plausível, é aceitável também a marca passar por algumas modernizações. Sim. Então, assim, não precisa ficar bitolado em pensar, eu vou criar uma marca que vai impactar, que vai... Não. Cria a sua marca, pensa na sua identidade, na sua pessoa, o que você quer passar para o seu cliente. Sim. E lá na frente, se você precisar fazer algum ajuste, faz parte. Nós fizemos isso também. Então, nós fizemos alguns pequenos ajustes na marca, tamanho de letra e tudo mais. Então, assim, faz parte. Quando que o empresário consegue perceber que a sua marca virou uma das referências em um determinado segmento? Eu acho que isso aí fica muito claro quando a marca gera valor para um cliente e quando você consegue fazer com que o cliente adquira produtos e tenha conexão e passe o seu produto para outras pessoas. Sim. Por exemplo, hoje eu trabalho com o meu segmento hoje principal é cervejaria. Então, além de cerveja, a gente tem camisa, tem óculos, tem boné. Então, isso é nada mais que é gerar valor para uma marca de cerveja. Então, as pessoas querem usar um boné da marca, uma camisa da marca, um óculos da marca, isso é quando você verifica que realmente, olha, eu estou conseguindo fazer o valor desse negócio e as pessoas querem usar. Porque aí você começa a atrelar qualidade, Claro. Estilo de vida e por aí vai. O local, no caso, o bairro, a avenida onde essa empresa, né, que possui uma marca está estabelecido ou estabelecida, é importante também? Acho que hoje não. O mercado hoje
cada vez mais digital, acho que nem ponto físico é importante. Conectar-se com o seu cliente hoje em dia não é essencialmente fisicamente. Digital hoje você vai conectar muito mais. Mas pensando em bar e restaurante. Não. Ou um outro segmento voltado para o comércio. Pensando em bar e restaurante, sim, né? Ponto é crucial. Esse mercado de bar e restaurante, você tem um bom ponto, é crucial. Apesar de você consegue atrair o público para onde você quer. Depende da sua proposta, depende da sua experiência. Você vai ter uma dificuldade a mais, porque você vai ter que convencer o cliente a ir nesse lugar se for difícil acesso. Se é um lugar de fácil acesso, você vai ter mais fácil de visualização, mais comodidade para o cliente parar. Então, assim, se está afastado, você vai ter vai gerar um trabalhinho a mais, mas nada impossível. Hoje em dia, nada é impossível. Sabe por que eu fiz essa indagação? Porque pegando o exemplo de vocês da House Malt, e até ainda voltando quando vocês possuíam uma unidade lá no Lagoa Santa, aí você para e pensa, vocês tinham uma unidade no Lagoa Santa, que atendia ao público, né? Tem no Esplanada e na Ilha. Sim. Qualquer pessoa que mora aqui em Governador Valadares sabe que esses 3 bairros, o Esplanada eu acho que nem tanto, mas principalmente a Ilha e o Lagoa Santa são bairros nobres aqui da nossa cidade. De onde vem essa ideia de poder ter unidades em regiões nobres da nossa cidade? Justamente buscando atender o nosso cliente, o perfil do nosso cliente. Então, quando a gente vai abrir uma unidade, certamente isso é uma análise que é feita. Sim. E não só para abrir uma unidade nova da House Malt. A gente faz isso, a gente analisa isso para tudo. Sim. Então, por exemplo, quais os eventos nós vamos participar, quais as empresas, quais as instituições nós vamos patrocinar. Então, não faz sentido eu estar vinculando alguma coisa ou agregando a marca em algo que o meu cliente não está ali. Então, por isso eu falo, eu acho assim, o primordial é você identificar o perfil do seu cliente. Identificou o perfil do seu cliente, aí parte para um abraço. Vai conectar com ele em todos os lugares que ele possa estar. O tipo de público que frequenta um estabelecimento depende do preço que está e que consta no cardápio? O preço é um dos fatores, sim. Mas hoje, você tem um perfil de público que busca qualidade. Então, depende muito. Você tem um perfil que vai buscar preço, você tem um perfil que vai buscar qualidade. E tudo bem, você consegue atender os dois, você consegue ter rentabilidade nos dois perfis, não tem menor problema, tem que ser democrático mesmo. Mas eu acho que preço não é tudo. Hoje, tem muitos clientes de todo tipo de classe que quer buscar uma experiência nova. Às vezes, esse tipo de cliente ele não consegue ser seu cliente rotineiro ali. Sim. Mas ele vai numa data especial, ele vai querer num lugar Exato. que vai ter uma qualidade melhor. Ele vai juntar o dinheiro para ir lá. Pra ir, igual, por exemplo, Dia das Mães. Sim. Pô, eu quero levar minha mãe, passou agora. Eu quero levar minha mãe num restaurante legal, num restaurante bacana. Então, assim, você consegue atingir todos esses públicos. Você falou que preço não é tudo, atendimento é? Atendimento é tudo. Atendimento é na ponta. O atendente ali com o seu cliente, ele é a sua empresa, né? Ele tá ali vendendo a sua empresa. Então, atendimento é foco número 1. Pensando no atendimento, quando uma pessoa é mal atendida em um certo estabelecimento, independentemente do segmento, se for bar, restaurante, se for ótica, se for academia, enfim, é 100% culpa desse garçom, dessa garçonete, ou o empresário, o proprietário desse espaço também tem uma parcela de culpa? Eu acho que todo mundo tem uma parcela de culpa. Às vezes até o cliente tem uma parcela de culpa, tá? Concordo. A gente não pode passar a mão na cabeça de cliente, não, porque claro. a gente é cliente também, a gente sabe como funciona. Mas assim, acontece, ninguém é perfeito, todo mundo Sim. vai errar, vai acontecer um atendimento que não foi no padrão. O que a gente prioriza é treinamento, passar instrução, passar feedback e o primordial, você possibilitar o seu cliente a te dar um feedback do atendimento. Então, tem muitos lugares que falam assim, eu não recebo nenhum feedback negativo do atendimento. Muito ruim isso. Porque se você não recebe, você não está sabendo aqui. Ou você acha que todo mundo atende perfeitamente bem todo mundo. Claro. Não existe isso, não existe um mundo perfeito. Então, assim, é primordial você posicionar alguns locais estratégicos da sua empresa onde o seu cliente possa te dar um feedback. O jeito mais simplório disso, que existia isso aí, já existe há vários tempos, é um caderninho, deixa que sua sugestão, papelzinho e caneta. Não quer fazer com papel e caneta, que é o jeito mais prático hoje em dia? Vai pro digital, Sim. faz um formulário, bota um QR Code, coloca lá, avalia o seu atendimento, avalia o nosso cardápio, enfim. Você tem 1 milhão de formas de ativar uma avaliação de cliente. O que não pode é não fazer isso. Sim. Porque a avaliação de cliente, cara, é primordial. E hoje, se você não fizer nada,
O Google já faz isso para você. Verdade. Então, você vai na sua empresa no Google, vai ver o que os clientes estão falando dela ali. Sim. Outras plataformas, como o iFood, por exemplo, também tem avaliações. Então, enfim, as empresas estão preocupadas cada vez mais com a avaliação dos clientes aos seus estabelecimentos. E isso não quer dizer que toda avaliação negativa você vai levar a ferro e fogo. Você tem que avaliar um contexto geral, né? O nome do seu sonho atende por House Malt Cervejaria, mas indo nas unidades que vocês possuem, eu percebo um cuidado muito clínico e uma visão muito aguçada para o cardápio em relação à questão da alimentação. E eu vejo que em outros bares também, principalmente os mais sofisticados e mais conhecidos aqui de Valadares, tem existido essa preocupação de, claro, você se atentar quanto à questão das bebidas, mas principalmente com os alimentos que estarão inseridos dentro do cardápio e que, consequentemente, as pessoas que estão ali vão consumir. De onde vem, qual que é a importância dessa preocupação? A alimentação é primordial, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então, assim, a alimentação você não pode brincar. Você não pode trabalhar, você não pode manipular um alimento que é duvidoso. Você tem que ter um cuidado de pedir no cardápio, se o cliente tiver alguma alergia, alguma coisa, para te avisar. Porque às vezes o cliente está vendo o nome do prato, não sabe o que tem nele, Sim. A descrição ali não vem tudo, vem só algumas informações básicas. Então, se é um cliente, eu tenho alergia a salmão, tenho alergia a peixe, que é o mais comum, vamos dizer assim. Ele tem que avisar, porque às vezes a gente está preparando um prato ali que foi feito com base de algum peixe, alguma coisa, então isso aí é importante. Então, realmente, a gente tem essa preocupação muito grande, porque a alimentação, você não pode brincar, né? Com certeza. E em relação à questão do empreendedorismo aqui em Governador Valadares. E para não poder ficar muito clichê, nós sabemos que, por parte de vocês, empresários, a questão da mão de obra qualificada é o grande gargalo. Sim. E é um ponto pacífico para todos vocês, e até quem não é empresário escuta isso todos os dias. Tirando a parte da falta de mão de obra, quais que têm sido os grandes desafios de empreender aqui em Governador Valadares? Bom, essa minha opinião acho que é geral, tá? Não só aqui em Valadares. Eu acho, assim como tocar em qualquer negócio, qualquer atividade que tem mais de uma pessoa, eu acho que o maior desafio é a gestão de pessoas. Você conseguir gerir uma equipe, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma cultura, cada um tem uma vivência diferente. Sim. Conseguir colocar todo mundo alinhado com o mesmo objetivo da empresa, isso é muito difícil. Tem que deixar bem claro missão, visão e valores da empresa. As pessoas às vezes acham que isso é bobeira, né? Missão, visão e valores. Mas não é. Isso é cultura da empresa. Quando você cresce, se você não consegue passar a cultura da empresa para os seus funcionários, a empresa se perde. Literalmente se perde. Porque você vai numa unidade está de um jeito, você vai em outra unidade está de outro, você vai em outro lugar está de outro. Então, assim, acaba se perdendo. Falta padronização. E quando você vai numa empresa que tem várias unidades, se você teve aquela experiência que você está querendo voltar e gostar, sim, você tem que repetir naquela outra também, sabe? Então esse é o maior desafio, gestão de pessoas. Eu vi uma pesquisa hoje de manhã que 60% das pessoas do Instagram deixam de consumir em uma determinada empresa por conta do excesso de publicidade. O que você pensa a respeito disso? Eu acho até assim, depende, eu acho que o excesso de publicidade de tráfego pago, porque aí realmente acaba incomodando, né? Porque o tráfego pago é algo que você recebe, não é aquele momento ali. Sim. Agora, se eu tô querendo algo da empresa, tô buscando a empresa e vou no Instagram dela ali, eu gosto de ver os stories, o público, né, os clientes, eu também como cliente, assim, eu gosto de ver os stories das empresas, o que eles estão preparando de novo. Então, assim, basicamente, o feed é o que você tem na casa, sim, e os stories é o dia a dia, é o cotidiano, são os funcionários, é o que você vai trazer de novo e por aí vai. Então, eu acho que o tráfego pago, ele pode incomodar, sim, o cliente. Porque, dependendo do nível que você faz, ele impacta o tempo inteiro. O cliente pode ficar incomodado. Mas a rede social em si, a sua rede social da sua empresa, eu não acho, não. Eu acho que os stories a galera gosta de ver, interage bastante. E o feed pode estar moderado também, porque ninguém consegue ficar postando feed também o tempo inteiro, né? É brabo. Com certeza. Em relação à House Malt Cervejaria, qual que é o grande passo, se é que você pode falar, que vocês pretendem dar no futuro? Assim, é muito complicado crescer, sabe? Consolidação de marca, crescimento, cuidar de loja, é muito complicado. Mas a gente quer continuar abrindo outras empresas, outras house malts, outras unidades.
E a gente tem esse ano, né, a gente está fazendo um processo de ampliação da indústria, tanto que lá no Santo Agostinho a gente fechou por conta disso, para ficar aquele galpão ali só de indústria. E o foco é esse, é abrir outras e atender outros bares, restaurantes, redes de supermercados, por aí vai. É interessante, né? Porque foi tudo começado literalmente do zero. Sim. E quantos anos você já tem? Eu tô com 33. Não, de estrada da House Malt. 7 anos. 7 anos. Fazendo todo um exercício, olha isso, que magnífico. Vocês não têm nem uma década e já possuem um nome ilibado e muito renomado na cidade. Olhando tudo que aconteceu lá atrás, positivamente e negativamente, qual que é a síntese que você faz de tudo isso que aconteceu nos últimos 7 anos na sua vida? Referente ao fortalecimento da marca, eu acho que a gente teve, primeiro, bons relacionamentos com os clientes, conseguimos nos conectar, porque no início a gente estava ali na frente do balcão, né? Então a Sim. gente conseguiu conectar com alguns clientes e esses clientes propagaram a empresa, faziam marketing pra gente sem pedir, um marketing genuíno, boca a boca, falando bem. E no decorrer dessa trajetória, a gente conseguiu ser assertivo em algumas ações, tanto comerciais quanto ações sociais, e também conexões com outras grandes marcas. Então a gente sempre está em evento com outras marcas que comunicam com a nossa empresa, que completam a nossa empresa. Eu acho que isso fez a gente crescer e passar para o público esse fortalecimento de marcas. Olha como é que a marca, a empresa está forte, está grande, está consolidada. Eu acho que foi isso. Como a sua visão como empresário te ajuda a ser cliente? A gente é muito crítico, né? Nossa, eu imagino. A gente é muito crítico, a gente, claro que quer sempre entregar o melhor, quer sempre fazer o melhor. A gente sabe que a gente não consegue fazer tudo que a gente pensa. É engraçado porque tudo que o cliente vê, às vezes é 20% do que a gente... Claro. Do que a gente tem de ideias, Com do que a gente certeza. chove assim de chuva de ideias, né, brainstorm, do que vai para a prática, porque a gente começa a sonhar muita coisa. Vou te dar um exemplo claro. Spoleste está chegando agora, na próxima semana, nós vamos fazer uma baita ativação de marca lá. Fizemos uma no ano passado, que a pessoa tinha uma champanheira cheia de long neck. Se você puxasse uma long neck com rótulo, você levava a cerveja para casa. Se ela tiver sem rótulo, é água, aí você não ia levar nada para casa. Então esse ano nós estamos fazendo uma outra ativação focada em experiência, que vai ser fantástica também. Então assim, a gente é crítico o tempo inteiro e busca trazer coisas novas, inovações, experiências o tempo inteiro. Como é ser líder e qual que é o limite de ser um líder rigoroso com um líder respeitoso para com os seus funcionários? Assim, a gente tem uma gestão muito transparente, sabe? Com todos os nossos colaboradores, todos os nossos funcionários. E a gente até tem um relacionamento de amizade com a maioria e que é até demais, sabe? Eu confesso. Já deu um spoiler de algo que tem que ser melhorado. Eu confesso, porque às vezes a gente quer brigar e a briga acaba saindo na zoeira ali, acaba saindo as brincadeiras. Não, no escritório, cara, o escritório da House Malt é uma loucura. É uma loucura. Às vezes eu filmo os bastidores, mas é muito engraçado. Sim. Mas isso aí às vezes é falho, porque você quer dar um feedback mais pesado e acaba que vai para outro lado. Mas enfim, o pilar disso aí, né, a base dessa gestão é transparência. O tempo inteiro é transparência. Então, assim, todo mundo, olha, você tem uma lista de atividades. Isso aqui você tem que fazer. Se você não estiver atingindo, nós vamos avaliar o seu desempenho com outros funcionários. Todo mundo está atingindo e só você que não? Se for só você que não, nós vamos tratar com você um feedback para você o tempo inteiro, o que você pode melhorar e tudo mais. Se você melhorar, ótimo. Se você não melhorar, aí infelizmente não dá para ficar, porque já foi previamente acordado aquilo ali. Então a pessoa já entra sabendo o que ela tem que fazer, o que ela tem que entregar de resultado, porque não é fácil, a vida também não é só flores. Tem que entregar resultado também. Mas essa cobrança, assim, e são resultados plausíveis, são resultados alcançáveis, nada assim extrapolado, porque também aí você desanima o funcionário também, sabe? Então acho que é isso, acho que a base é transparência. Sobre a figura do líder, é mais fácil demitir, é mais difícil, perdão, demitir do que contratar? Com certeza, mais difícil demitir. Só que a demissão tem que ser rápida, cada vez mais rápida. E eu tô aprendendo isso cada vez mais, porque às vezes, como eu falei, às vezes a gente acaba misturando um pouco as coisas, vai criando muita amizade e tudo mais, e você quer dar muita chance. E às vezes muita chance é ruim até para aquele colaborador que poderia estar em outro lugar que às vezes não tem conexão mesmo com a empresa, sabe? Então demitir é muito mais difícil. Mas nesse processo de tantos feedbacks que a gente dá, Sim.
Quando a gente demite, o funcionário já está esperando já a demissão, porque ele sabe que ele não está atendendo, não está batendo meta, não está atingindo as expectativas da empresa. Em relação à questão do Adriano Juliano CPF e fazendo relação com o Adriano Juliano CNPJ, ao longo desses 7 anos, a sua vida mudou para melhor, graças a Deus. Profissionalmente e pessoalmente. E dentro da vida pessoal, a questão financeira ela é importante, porque uma empresa ela vive de lucro. E como é que você lida com o dinheiro, pensando no Adriano Juliano CPF e pensando também na sua vida como CNPJ, sendo empresário? Porque eu imagino que em certos momentos, não sei se isso já aconteceu, é necessário ali pausar, não sei se no início, quando a coisa começou a crescer, é necessário dar uma pausada, dar pisar no freio para isso aqui não desandar. É difícil lidar com a cabeça pensando na questão financeira. Perfeito. É difícil. Realmente, né, os gastos vão mudando, o padrão vai subindo e tudo mais. Só que, apesar de a gente ter 7 anos, a gente é uma empresa jovem ainda. Sim, demais. 7 anos, a empresa está começando ainda. Sim. E a gente tem uma mentalidade de reinvestimento no negócio. Então, a gente, muito da grana que gera, do lucro que é gerado, a gente reinveste no negócio até hoje, para continuar esse ritmo de crescimento. Aí é uma escolha, né? Sim. Se você para de reinvestir, você vai parar de crescer. Chegou no patamar, porque também nem é obrigatório você crescer o tempo inteiro. Chega uma hora você fala assim, não, para mim aqui tá bom, tô satisfeito, eu vou manter isso aqui. Então, a hora que chegar a esse patamar, obviamente, você vai ter um ganho mais exponencial, que você vai parar de reinvestir e tudo mais. Mas, sim, lidar com dinheiro, né? E daí a educação financeira, tem que entender a sazonalidade do mercado. Por exemplo, o meu mercado tem uma sazonalidade grande. A gente começa um ano ruim, meio do ano começa a melhorar, de junho para frente, aí é pauleira, não tem espaço mais. Então, você tem que entender, aquele período que você está ganhando, vai ter um período ruim que você vai ganhar menos. Então, você tem que saber fazer essa gestão financeira e tudo mais. Tem outros mercados que eu atuo também, que é mais sazonal ainda, que chega a época de chuva, é igual temporada de praia. Chega Exato. De novembro a fevereiro, a empresa praticamente para, não tem faturamento, não tem giro. Aí ela começa a girar de março até outubro, mais ou menos, com a empresa de eventos que a gente tem. Então, assim, tem que entender, tem que ter educação financeira e entender essa gestão e fluxo de caixa. Senão, você acaba crescendo, mas quebrando. Reforma tributária. Tá vindo aí. Já é uma realidade. A reforma tributária... ela ainda está muito nebulosa, sabe? Porque nem o próprio governo sabe como vai ficar as taxas e tudo mais. Eles falam que não vai subir, não vai cobrar, não vai ser cobrado nada além do que é hoje. Só que na prática, os contadores, os cálculos mostram que nós vamos ser um dos países com a maior taxa de tributação do mundo. Já somos um dos mais, só que diz que vai aumentar. Sim. Mas, assim, tem muita coisa para sair ainda, tem muita alíquota para sair, não está definido ainda não. Mas é algo que realmente impacta a empresa, né? E impacta não só a empresa, mas também lá na ponta, né? O cliente, porque o imposto ele é repassado para o cliente. Qual que é a grande dica que você pode dar para quem está começando agora ou para quem pretende começar uma vida como empreendedor, pensando em espaço físico aqui em Valadares? Bom... Eu sempre falo isso e eu parto do princípio que tudo dá dinheiro. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, o que está dando dinheiro? O que eu vou fazer? O que está em alta? Se você acertar o mercado em alta, ok, que você vai ter um passo a mais. Sim. Só que tem que tomar cuidado que esse mercado em alta pode ser as paletas mexicanas. Verdade. Entende? Pode ser um negócio que você abre, você vai apostar, vai dar um puta sucesso, mas depois acabou. Então tem que tomar cuidado com esses mercados que estão em alta. Mas por que eu falo que tudo é dinheiro? Pô, vender prego dá dinheiro, vender avião dá dinheiro. O que é diferente de um para o outro é volume e margem, sabe? Então, assim, acho que a primeira coisa é pense em algo que você tem afinidade e trabalhe para aquilo, porque você certamente, por exemplo, eu quero abrir uma loja de parafuso. Ok? Você pode abrir uma loja de parafuso. Muito clichê, mas você pode ter um atendimento diferenciado, você pode ter uma abordagem diferenciada. Isso hoje que é o que mais importa, é o que mais relevante. Não é você abrir algo mirabolante. Você pode abrir algo que você tenha afinidade, mas com
trazendo experiência, trazendo uma proposta diferente, uma repaginada, uma logo interessante, participar de eventos interessantes, trazer uma repaginada para aquele negócio que todo mundo olha assim, nossa, eu nunca imaginei que uma loja de parafuso poderia estar aqui numa Expoleste, por exemplo, da vida, mostrando um processo de fabricação de um parafuso, você sabe? Sim. É isso. Então hoje, acho que o importante é isso. Pesquise algo que você tem afinidade e crie experiências e abordagens diferentes para o seu cliente. Qual o erro que você já cometeu sendo empresário e que você aprendeu com o erro e que você faz questão de passar para quem está começando? Erro a gente comete o tempo inteiro, né? Erro é o tempo inteiro. No final, a gente tem que acertar mais do que errar. Uhum. Mas erro a gente comete. O mais importante é você identificar que o erro foi cometido e corrigir rapidamente. Então, assim, às vezes a gente comete erro de lançamento de produto, que às vezes aquele produto não comunicou bem com o cliente. Às vezes a gente comete erro de comunicação, de marketing, de fazer um criativo que não performou legal, estratégia de venda. Então, assim, os erros vão acontecendo. Mas o que eu sempre falo, não tem medo de errar. O importante é você não deixar de fazer. Agora, identificou o erro e não é só, por exemplo, vou criar um produto. Criei um produto, coloquei no mercado e deixei lá, não está vendendo, mas uma hora vai vender. Não, pô, não é assim, não está vendendo? Exato. Por que não está vendendo? Começa a destrinchar os problemas ali e isso faz parte de resolução de problemas. O que eu falo é, errar, todo mundo erra. Agora você tem que acertar mais e o erro você tem que identificar ele e corrigir rápido, porque senão ele pode te derrubar também. Agora, eu falando assim, muito como cliente, tá? Eu tenho 27 anos. Eu cresci aqui em Valadares com a cultura de bar passar jogo. Uhum. Era assim, quando eu era pequeno, eu pedia permissão para os meus pais para eu poder sair com os meus amigos quando eu tinha 6, 7, 10 anos para poder ir num bar para poder ver o jogo do Cruzeiro. E eu percebo que hoje, principalmente dos bares mais consagrados, mais renomados, nem todos passam. E vocês acabam sendo uma dessas exceções. Por quê? E na sua visão de quem é um consumidor, não sei se tão ligado a futebol, mas que está no mercado do empreendedorismo, por que que muitos empreendedores que possuem bar e restaurante, principalmente que funcionam à noite, optam por não passarem jogos? Vamos lá. Primeiro, é perfil de público também. Acho assim, antigamente a gente não passava, depois a gente começou a passar. Demanda, ouvir a demanda do seu cliente. Sim. Porque às vezes também, aquele cliente está tão habituado em ver o jogo em tal lugar, que ele vai sempre para aquele lugar. Hoje, por exemplo, aqui em Valadares, a gente tem uma referência de bar e que todo jogo está lotado, bar do Fred. Então é referência, vou ver um jogo, vai no bar do Fred. Sim. Só que se seu cliente ele começa a te pedir muita coisa, alguma coisa demais, aí você começa, opa, então eu tenho demanda para colocar jogo. Então foi por isso que a gente colocou o jogo, porque o cliente começou a pedir. Exato. Só que o jogo, aí você começa a ver o outro lado da moeda, né? Não só o jogo, mas vamos botar todas as ações que você faz, você tem que analisar os lados. É interessante, não é? Então, mas você tem que analisar. Então, no nosso ramo, especificamente, igual você falou do jogo, se o jogo é de um time específico, ok. Agora, se é clássico, eu já tive experiência de clássico lá que... Deu problema. Bagunça, não é problema de briga, mas, por exemplo, copo quebra, e aí... Não, e seu copo quebrado deve ser um prejuízo, que ele é muito bonito. E assim, mas é um transtorno para outros clientes que estão querendo ir ali na casa e ficar de boa. Então, assim, por exemplo, na ilha a gente tem 2 andares. Então agora nós vamos começar a passar jogo só no segundo andar. Bacana. Então nós estamos criando um ambiente separado para o jogo. E vamos fazer umas ações também específicas para jogo. Vamos fazer o tropeirão, igual a galera vai no Mineirão. Vai ter um cardápio de jogo agora lá, toda quarta-feira. Então, assim, justamente para você não incomodar aquele outro perfil de cliente que quer ir na sua casa e frequentar, já está habitualmente a frequentar aquilo ali. Então, o jogo é isso, é análise e entender se o seu perfil, se o seu público está demandando isso. Se estiver demandando, tem que fazer, cara. Não tem que ficar... você tem que agir, né? Sim. Você tem que agir. Então, se o seu cliente está pedindo alguma coisa, vamos embora, vamos fazer. Playground não é mais um capricho, e sim uma necessidade? Rapaz, o playground é uma coisa engraçada, né? Porque a gente nunca teve playground e nessa loja da ilha a gente colocou um playground. Por isso que eu perguntei, já sabia que foi isso. Cara, é um sucesso o playground. Olha isso. Mais uma vez, voltando para o perfil de público, né? O nosso perfil de público, às vezes, é muito dos 30 mais ali. Então, uma pessoa está casada, está com filho, está com alguma coisa assim. E realmente faz uma diferença que a gente colocou na ilha. A gente percebe que os clientes têm gostado cada vez mais. As pessoas têm buscado cada vez mais
locais onde os filhos possam se divertir, possam ficar tranquilo ali, porque o bar em si, ele não pode ser uma diversão só para os pais, né? Com certeza. O filho também tem que estar satisfeito ali. Então, o playground hoje quase que é obrigatório. Não é obrigatório, porque tem, você pode fazer, não, meu bicho, aqui esse estabelecimento, o perfil não é para criança. Você pode ter isso, obviamente, vai ter um nicho de mercado para aquilo ali. Mas hoje, se você quiser atender família, tem que ter playground. Eu escuto muito de donos de casas lotéricas que eles preferem trabalhar 100% com mulheres. Você como líder, existe uma predileção, eu não estou falando de vocês da House Malt, mas você como entendedor desse ramo empresarial e que convive constantemente com homens e mulheres, tanto no seu espaço e em outras áreas também. Existe essa predileção por boa parte das pessoas que estão à frente de um negócio de preferir trabalhar com homem ou preferir trabalhar com mulher? Isso faz tanta diferença? Depende da empresa? Olha, para mim não faz diferença. Mas existe sim segmentos que priorizam ou o homem ou a mulher. Depende da finalidade do serviço, né? Então, normalmente, você vai pegar empresas que têm serviço mais braçal, você vai ver o corpo da empresa, quase 100% é homem. Sim. Né? Construção civil, por exemplo. E agora, tem outras empresas que você precisa de um trabalho mais humanizado, um trabalho, igual, por exemplo, as mulheres são muito super organizadas, enfim. Nesse segmento, você vai ver que o corpo é mais voltado para a mulher. Mas no nosso negócio em si, em todas as empresas que a gente toca, a gente não tem descrição, não. A Brasel 2024, o que vem por aí para nós? A Brasel, nós estamos na produção do evento, vai ser um festival novamente agora esse ano vai ser em agosto, ano passado foi em setembro, esse ano por causa das eleições antecipou um mês. Então vai ser em agosto, durante todo o mês de agosto, e vai ter um encerramento dia 30 e 31 de agosto na Açucareira. Então, assim, o que o público pode esperar? Todas as empresas participantes têm que promover, têm que desenvolver um prato específico, um prato inovador para o evento. E vai ser um festival de gastronomia de várias casas, vários estabelecimentos, apresentando um prato para julgamento. Porque o cliente também pode avaliar o prato Sim. e conta ponto para o restaurante ganhar um troféu. Cara, toda vez que eu recebo alguém de fora aqui de Valadares, quando eu vou sair com essa pessoa ou com essas pessoas, me vem na minha cabeça, um dos lugares na minha cabeça que vem é a House Malt. E eu sei que isso acontece não só para quem recebe visita, mas para quem mora aqui, quer sair, quer se divertir, tanto dia de semana ou principalmente final de semana, vem na cabeça a House Malt Cervejaria. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei que você sabe que eu não estou puxando o saco, porque claro que você vai ficar aqui com a falsa modéstia. Não, o que é isso? Mas eu sei que você sabe disso. Cara, qual que é o tamanho da satisfação de saber que um cara tão jovem como você e também o seu sócio, hoje são líderes de um bar e restaurante que virou uma das referências desse segmento aqui da nossa cidade? Cara, isso é muito prazeroso. A gente escuta isso e realmente é uma satisfação muito grande, coroar o trabalho, vir assim, é o resultado de tudo que a gente faz. É um trabalho que não é fácil, muita gestão, muita produção, muita organização, muita gente envolvida. Então, realmente, quando a gente escuta esse tipo de feedback e graças a Deus é constante, a gente fica super satisfeito, né? Não tem como não ficar satisfeito com um feedback positivo desse. Sobre público, eu vejo que na House Malt, é claro que você consegue ali ver a predominância de um certo tipo de público pertencente a uma certa tipo de classe social. Uhum. Mas eu percebo que tem uma variedade de públicos inseridos no mesmo espaço. E por que eu te pergunto? E por que eu estou falando disso? Assim como em outras cidades, Valadares hoje em dia, em todos os segmentos comerciais, você vê alguns espaços que são, assim, a gente fala, né, que para um certo tipo de pessoa, já outros espaços são para outros grupos pertencentes a várias outras classes sociais. Como é isso? É uma estratégia poder receber todo tipo de gente? Ou às vezes é uma estratégia receber um certo tipo de público? No nosso caso, a gente não faz nada visando uma classe social. A gente faz visando um perfil de público. Então, no caso da House Malt, a gente tem ali pratos desenvolvidos para quem gosta de experiências novas, para quem gosta de cerveja artesanal. A gente desenvolve cerveja pensando nesse público. Sim. Então, assim, esse público hoje, se a gente for botar delimitar um público da House Malt, ele é um público A e B. Mas você tem
possibilidades de outros públicos, assim como você comentou, de frequentar a casa, de conhecer, às vezes ficou sabendo do torresmo, ficou sabendo da feijoada que a gente tem, de um lançamento de uma cerveja nova, e esse público realmente ele frequenta, né? Às vezes não vai com tanta frequência quanto um outro, mas sim frequenta, e a gente, tudo bem, é ótimo, a gente quer receber todo mundo lá, e receber bem, atender bem e tudo mais. Qual o grande sonho que você quer realizar com a House Malt e que daqui a 10, 20 anos você vai ter orgulho de ter realizado esse sonho? Ai, se Deus quiser, eu vou ter orgulho de ter realizado, Não, né? claro. Bom, mas eu acho que a gente está trabalhando para se tornar referência mesmo, sabe? Então, pode ser... É muito trabalho para frente, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas se for colocar, o que você espera daqui 10 anos? Ser referência nacional. Ser referência nacional. No modelo de negócio que a gente está criando, sabe? Eu acho que... Eu não sei se é depois do movimento da Brasel ou se esse movimento já existia. Eu percebo até com o contato que eu tenho com outros empresários que também são donos de bares e restaurantes, que essa classe, especificamente falando aqui em Valadares, ela é muito unida. Sim. Você vê sempre um no bar do outro amigo e vice-versa. De fato é assim? Sim, de fato é assim. E eu acho que não tem por que não ser, né? Mercado de bar e restaurante. Pô, Valadares a gente tem quase 300 mil habitantes. Um bar, em média, tem lugar para 50, 100 pessoas. Tem os bares que atendem 300 pessoas, 500, mas em média, 50, 100 pessoas. Você vai achar ruim que o seu vizinho aqui tá com a casa cheia de 100 pessoas, numa cidade de 300 mil habitantes? Pô, não, você tem que estar satisfeito, tem que ter movimento para todo mundo. Então, acho que assim, eu não vejo os meus colegas como concorrente, não. E tem mercado, tem nicho. Eu não consigo atender um certo tipo de nicho de cliente. E o outro cara vai conseguir atender, obviamente. Então, assim, mercado tem para todo mundo. Agora, se o seu negócio não está girando, não está tendo aqueles resultados que você espera, aí você tem que olhar para dentro do seu negócio, né? Onde que está o erro ali para você conseguir acertar e tudo mais. Então, assim, ele é um mercado realmente, com a Brasel, então, que veio juntar essa galera toda. A Brasel, ela proporciona conhecimento e treinamento, trabalho em equipe com esses donos de bares e restaurantes. Então, sim, isso aí veio só evidenciar, mas é um setor unido, sim. Define essa conversa com uma palavra. Marca. É uma conversa que marca, né? A gente tá falando. É uma experiência muito interessante estar aqui com você, trocar uma ideia. É uma oportunidade também de ter um material para os clientes, para quem quiser acompanhar e poder entender um pouquinho mais e fazer parte também do negócio. Tamo junto, Adriano. Obrigado mais uma vez pela simplicidade, pela educação e por ter me atendido mais uma vez. Sucesso e claro que as portas estão abertas, assim como as portas da House Malt estão abertas para todos os valadarenses. É isso aí. As portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Meu amigo, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.